O milagre que sarou o calo no pé, a fé que mudou a vida de Guilherme. Guilherme sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a família, a esposa, Ana, e os 2 filhos, Lucas e Sofia. Trabalhava como servente de pedreiro, levantando cedo todos os dias, enfrentando sol, chuva e o peso das longas jornadas. Mas havia um problema que o atormentava há mais de 5 anos, um calo enorme e dolorido no pé direito, que parecia crescer a cada dia. Não era um calo comum. Era duro como pedra, rachado, inflamado e doía tanto que às vezes Guilherme mancava só de pisar no chão. Já havia tentado de tudo, remédios caseiros, pomadas, até cirurgia em um posto de saúde, mas nada adiantava. Os médicos diziam que era um caso de hiperqueratose severa, agravada pelo uso de botas pesadas e pela umidade do trabalho. Alguns chegavam a sugerir que ele trocasse de profissão, mas como? Ele não tinha outra qualificação, e o salário mal dava para pagar as contas. A dor não era só física. Guilherme começou a ficar irritado em casa, impaciente com as crianças, distante da esposa. À noite, enquanto Ana orava baixinho na cama, ele só pensava: Deus, por que Igo não me livra desse sofrimento? Mas a resposta parecia não vir. Até que um dia, no ponto de ônibus, ele ouviu 2 mulheres conversando. Uma delas, donas de casa como Ana, contava emocionada sobre um milagre que havia presenciado na Igreja Universal do Reino de Deus. Falava de um homem que foi curado de uma doença na coluna depois de participar de uma corrente de oração, de pastores que impunham as mãos com unção, de pessoas que davam testemunhos no altar depois de serem libertas. Guilherme não era de frequentar igrejas, mas aquelas palavras ecoaram nele como um chamado. E se for verdade? Pensou. Naquela mesma noite, ele chegou em casa e pela primeira vez em meses, olhou nos olhos de Ana com um brilho diferente. Ana, amanhã eu vou com você na igreja. Ela, que já orava por aquele momento há tanto tempo, quase não acreditou. Graças a Deus, meu amor. Ela respondeu, abraçando-o forte. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, Guilherme entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O lugar era diferente do que ele imaginava, não era frio nem silencioso. Havia música alegre, pessoas sorrindo, crianças correndo, mas com respeito, e um ambiente de fé viva. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre providência divina e como Deus usa a igreja para operar milagres. Guilherme sentou-se nos bancos de trás, incomodado com o calo que latejava. Mas quando o pastor começou a falar sobre campanhas de fé e como a oferta de sacrifício abre portas, algo dentro dele mexeu. Ele lembrava das contas atrasadas, do medo de não conseguir pagar o aluguel, da vergonha de não poder comprar um tênis novo para Lucas, cujo calçado já estava furado. Deus não quer nos ver sofrendo, gritou o pastor. Mas ele espera que a gente dê o primeiro passo. No final do culto, houve um chamado para os que precisavam de libertação. Guilherme hesitou, mas Ana segurou sua mão. Vai, meu amor. Jesus está te esperando. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e foi até a frente. O pastor o recebeu com um sorriso, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade espiritual. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença neste corpo. Este calo não é de Deus, é obra do inimigo, e hoje ele sai. Guilherme sentiu algo estranho, um calor percorreu seu corpo, e seus olhos se encheram de lágrimas. Quando o pastor ungiu sua testa com óleo santo, ele caiu de joelhos, chorando sem entender direito por quê. Credo, pastor, será que Deus vai me curar? Ele perguntou, entre soluços. Não é se, meu irmão. É quando. Mas você tem que persistir. Venha nas vigílias de oração, participe da fogueira santa, não falte a corrente das terças. E não esqueça, a sua fé tem que vir com ação. Guilherme saiu da igreja naquele dia com uma semente de esperança plantada no coração. A corrente que quebrou as correntes. Nas semanas seguintes, Guilherme não faltou a nenhum culto. Mesmo com o pé doendo, ele ia. Participou da campanha dos 7 sacrifícios, onde aprendia que dízimo e ofertas não eram apenas obrigações, mas chaves para abrir bênçãos. No início foi difícil separar o dinheiro, afinal, as contas apertavam, mas Ana o encorajava. Guilherme, se a gente não der o pouco que tem, como Deus vai nos dar o muito que precisamos? Ele começou a orar em casa, seguindo as orientações do pastor. Fale com Deus como se ele estivesse ao seu lado. Não peça com medo, exija com fé. Às vezes, à noite, ele colocava a mão no pé e declarava: este calo sai em nome de Jesus. Mas a virada mesmo aconteceu numa vigília de sexta-feira. Era uma noite de oração forte, com louvor alto, pessoas clamando, pastores impondo as mãos. Guilherme estava lá de pé, quando o pastor chamou todos os que tinham doenças nos pés para irem ao altar.
O inimigo tem atacado os pés do povo de Deus para paralisar suas bênçãos. Mas hoje, em nome de Jesus, nós pisamos na cabeça da serpente. Guilherme foi. O pastor mandou que ele tirasse o sapato e as meias. O cheiro era forte, o calo, repugnante, mas ninguém ali julgou. O pastor pegou o óleo ungido, fez o sinal da cruz no pé de Guilherme e começou a orar com unção poderosa. Saia a doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu determino. Este calo secará, cairá, e a pele nova nascerá. Amém. Guilherme sentiu uma dor aguda, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Ele gritou, mas não de dor, de alegria. Porque quando olhou para baixo, viu que o calo, antes duro e escuro, estava rachando e solando. Pedacinhos começaram a cair no chão como casca seca. Glória a Deus! Gritou o pastor. O milagre está acontecendo. A igreja inteira começou a louvar. Guilherme chorava, Ana chorava, as pessoas ao redor batiam palmas. Em questão de minutos, onde antes havia uma ferida feia, agora havia uma pele rosada, macia como a de um bebê. Toque aqui, irmão, disse o pastor emocionado. Guilherme passou a mão no pé e não sentiu dor. Nada. Só paz. Estou curado, ele repetia incrédulo. Naquela noite, ele deu seu testemunho no altar, contando como Deus havia mudado sua história. E não foi só o pé, nas semanas seguintes, as coisas começaram a melhorar. Ele conseguiu um trabalho melhor como encanador, com salário maior. As contas foram pagas, Lucas ganhou seu tênis novo, e Ana, que sempre teve fé, viu seu marido renascer na fé. A lição que ficou. Hoje Guilherme é um homem diferente. Não só porque anda sem dor, mas porque aprendeu que a fé sem obras é morta. Ele entendeu que Deus não quer nos ver sofrendo, mas espera que a gente lute, creia e persista. Muitos pensam que milagre é só coisa de filme, mas não é. Deus é real, e Ele usa a Igreja Universal para abençoar quem tem fé. Ele costuma dizer aos novos irmãos que chegam com seus problemas. Agora, toda terça-feira, você o encontra na corrente de oração, intercedendo por outros. Ele não perde uma fogueira santa, não deixa de dar seu dízimo e ofertas, e sempre que pode, leva alguém para conhecer a igreja onde sua vida mudou. Se Deus sarou um calo no meu pé, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Ele diz com um sorriso no rosto. Porque no final das contas, o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação do coração de um homem que aprenderá a confiar em Deus acima de qualquer dor. E essa ninguém tira dele. A vida de João não parou por aí. Depois da cura, ele sentiu um chamado ainda mais forte para servir. Começou a participar dos grupos de evangelismo, saindo pelas ruas com a Bíblia na mão e o coração cheio de gratidão. Não importava se era sol ou chuva, ele estava lá, falando do amor de Deus para quem quisesse ouvir. Um dia, enquanto distribuía folhetos perto de um ponto de ônibus, encontrou um jovem chamado Marcos. O rapaz estava com o rosto marcado pela tristeza, as mãos trêmulas e os olhos vermelhos de tanto chorar. João não hesitou, sentou ao lado dele e perguntou o que estava acontecendo. Não tenho mais esperança, meu irmão. Minha mãe está doente, eu perdi o emprego e não sei nem como vou pagar o aluguel, Marcos confessou com a voz embargada. João então contou sua própria história, o calo que doía tanto que parecia impossível andar, as noites em claro, o desespero. Mas também falou da fé que o sustentou, das orações na Universal, do milagre que mudou tudo. Deus não desistiu de mim, e Ele não vai desistir de você. Vamos juntos na igreja hoje à noite. Lá, você vai ver que não está sozinho, João disse, colocando a mão no ombro do rapaz. Marcos aceitou o convite, e naquela mesma noite, os dois entraram na Universal. Durante a reunião, o pastor fez uma oração poderosa e Marcos, que há meses não chorava de emoção, sentiu algo diferente no peito, uma paz que não vinha dele mesmo. Quando o culto terminou, ele abraçou João e disse: Eu sinto que algo mudou em mim. Não sei explicar, mas é como se uma carga tivesse saído das minhas costas. Nos dias seguintes, Marcos começou a frequentar a igreja. João o acompanhou em tudo, nas correntes de oração, nos cultos de libertação, até nas tarefas simples, como ajudar a arrumar as cadeiras depois das reuniões. Pouco tempo depois, Marcos recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato meses antes. O emprego era dele. E o mais incrível, no mesmo dia, os exames de sua mãe mostraram uma melhora inesperada. Isso não é coincidência, João. É Deus, Marcos disse emocionado na primeira vez que levou sua mãe à igreja. João sorriu, lembrando de como também já tinha duvidado. Mas agora via com seus próprios olhos. Quando a gente confia em Deus e se entrega à sua obra, os milagres não param. E assim, o que começou com a cura de um calo se transformou em uma corrente de bênçãos. João não era mais só um homem livre da dor física,
mas um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança a outros. Porque na Universal, ele aprendeu que milagre não é só para quem está no altar, é para quem está disposto a crer, obedecer e compartilhar a fé. E essa história? Essa ainda está só começando. João não perdeu tempo. No domingo seguinte, ele voltou à Universal com a mãe, o irmão Marcos e até mesmo um vizinho que há anos reclamava de dores nas costas. O homem, seu Antônio, era daqueles que diziam: já tentei de tudo, nada adianta, mas quando viu a transformação na vida de João, resolveu dar uma chance. Na reunião, o pastor falou sobre a importância de não desistir, de persistir na fé mesmo quando as coisas parecem impossíveis. João sentia cada palavra como se fosse direcionada a ele. Quando chegou o momento da oração, ele levantou as mãos e clamou não só por si, mas por seu Antônio, que ali ao lado chorava baixinho, com as mãos trêmulas apoiadas no banco. Senhor, o Senhor já me curou uma vez. Agora, eu peço pela vida do meu irmão em Cristo. Mostra o teu poder novamente. O clima na igreja era de expectativa. Muitos ali já tinham visto milagres, mas cada um era único. Cada um era um sinal de que Deus não havia se esquecido de ninguém. Quando o pastor impôs as mãos sobre seu Antônio, o homem sentiu algo quente percorrer suas costas, como se uma mão invisível estivesse ajustando cada vértebra, cada músculo endurecido pelos anos de sofrimento. Levanta, meu irmão. Em nome de Jesus, você está curado. Seu Antônio tentou se levantar devagar com medo da dor habitual. Mas, para sua surpresa, quando se pôs de pé, não sentiu nenhum pincelada do incômodo que o acompanhava há mais de uma década. Ele se virou para os lados, dobrou o corpo e nada. Só alívio. Só gratidão. Meu Deus, eu tô bom. Eu tô bom. A igreja explodiu em louvor. João abraçou o homem, e os dois choraram juntos. Sua mãe, que já não precisava mais das muletas, levantou as mãos e agradeceu a Deus por mais uma vitória. Marcos, que antes era o mais cético da família, agora não perdia uma reunião. Mas a história não parou por aí. Na semana seguinte, João recebeu uma ligação do hospital onde sua mãe havia feito os exames. O médico, confuso, pediu para que ela voltasse para novos testes. Os resultados não batem com o quadro anterior. Precisamos confirmar. Quando chegaram ao consultório, o médico comparou os exames antigos com os novos. Os nódulos que antes apareciam nas imagens simplesmente não estavam mais lá. O coração dela, que antes apresentava arritmias, agora batia forte e irregular. O médico, que não era crente, balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação médica. É como se ela tivesse nascido de novo. João sorriu, sabendo muito bem quem era o autor daquilo. Tem explicação sim, doutor. Chama-se milagre. E não é só para minha mãe não. É para quem acredita. O médico não soube o que responder, mas guardou aquele momento na memória. Talvez um dia, ele também buscasse respostas na fé. Enquanto isso, a vida de João tinha virado de cabeça para baixo, mas para melhor. Ele não só recuperou o emprego como recebeu uma promoção. Sua mãe, que antes mal conseguia sair de casa, agora ajudava na obra de evangelização da igreja, levando pessoas para as reuniões. Seu Antônio, o vizinho curado, tinha se batizado nas águas e não perdia um culto. E João? Ele agora fazia parte da equipe de obreiros voluntários da Universal. Toda semana ele estava lá, pronto para orar por quem chegava com dor, com desespero, com dúvidas. Porque ele sabia muito bem como era estar no lugar daqueles que ainda não tinham experimentado o poder de Deus. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, ele dizia, olhando nos olhos de cada pessoa que se aproximava. E assim, o que começou com um simples calo no pé se tornou um rio de bênçãos que não parava de fluir. Porque na Universal, João aprendeu que milagre não é sorte, não é acaso. Milagre é Deus agindo na vida de quem o busca de verdade. E essa história? Ela não acabou. Todos os dias novas páginas são escritas com mais curas, mais libertações, mais vidas transformadas. Porque quando a fé encontra a obediência, o impossível se torna possível. E o melhor, você também pode fazer parte disso. Naquela mesma semana, enquanto João compartilhava seu testemunho no altar, uma mulher chamada Maria chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Ela sofria há anos com uma doença degenerativa nas pernas que os médicos haviam dito não ter cura. Cada passo era uma batalha, cada noite, uma luta contra as lágrimas. Mas naquela noite, algo dentro dela gritou, vá, só mais uma vez. Ela não sabia que do outro lado do altar, estava um homem que também já tinha ouvido não tem jeito, dos médicos. João a viu entrar, reconheceu aquele olhar de quem já tinha perdido a esperança, e sentiu o Espírito Santo tocando seu coração. Sem hesitar, ele se aproximou, estendeu a mão e disse com firmeza, irmã, hoje Deus vai te curar.
Não é uma palavra minha, é dele. Você veio aqui por um motivo, para sair andando, para sair livre. Maria queria acreditar, mas o medo falava mais alto. E se não acontecer? Mas então, como um sopro, ela lembrou das palavras que João tinha acabado de dizer no púlpito: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. E algo dentro dela quebrou. Não era mais sobre dúvida, era sobre entrega. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar, Maria sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se algo estivesse sendo desfeito por dentro. De repente, uma força que ela não tinha há anos a fez endireitar as costas. Os joelhos, antes rígidos, dobraram sem dor. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja inteira explodiu em glórias. Maria corria, pelos corredores, chorando, rindo, abraçando todo mundo. Os pés que antes mal a sustentavam agora a levavam como se tivesse asas. E João, com os olhos cheios d'água, só conseguia repetir: isso, irmã, isso é Deus. Ele não muda. Mas o milagre de Maria não parou ali. Na semana seguinte, ela voltou à igreja, mas dessa vez não sozinha. Trouxe o marido, um homem cético que sempre ria das suas crenças. Mas quando viu a esposa subindo os degraus do altar sem muletas, sem gemidos, sem ajuda, ele não teve como negar. Naquela noite, ele também se ajoelhou e entregou a vida a Jesus. E assim como uma pedra jogada num lago, o milagre de João continuou se multiplicando. Cada vida tocada se tornava um instrumento para tocar outras. O jovem que foi curado da dependência química depois de ouvir Maria testemunhar. A mãe que viu o filho autista começar a falar depois de participar da corrente de oração que João liderava. O idoso que recuperou a visão durante um culto de quarta-feira, justamente no dia em que decidiu não faltar, mesmo com a chuva forte. Porque na Universal, João aprendeu que milagre não é só para quem merece, é para quem CRE. Não é para quem é perfeito, é para quem persiste. E toda vez que ele via uma vida transformada, ele lembrava daquela noite em que quase desistiu, em que o calo no pé doía mais que a fé. Mas Deus, que vê o que o homem não vê, já estava preparando não só a sua cura, mas um exército de pessoas que, através dele, encontrariam a sua. Hoje, anos depois, João não é mais aquele homem que entrava na igreja arrastando os pés. Agora ele é um dos que estão na frente, de braços abertos, dizendo para cada pessoa que chega: venha como está. Deus não olha para a sua dor, Ele olha para o seu coração. E se Ele mudou a minha história, a sua também vai mudar. E a história continua. Todos os dias, em algum lugar, alguém está dando o primeiro passo rumo ao altar, alguém está sentindo aquele calor estranho nas pernas, alguém está ouvindo você vai sair livre hoje. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age não há doença, não há maldição, não há impossível que resista. E o convite ainda está de pé. Você também pode ser o próximo milagre. Basta vir, basta crer. O resto, Deus faz. O milagre completo. Naquela noite, quando João se levantou do altar, não foi só com as pernas firmes, foi com uma certeza queimando no peito. Deus não apenas cura, Ele transforma. Os médicos nunca encontraram explicação para a recuperação instantânea dos seus músculos atrofiados, nem para a força que voltou como se nunca tivesse ido embora. Mas João sabia, não era medicina, era milagre. E milagres, ele aprendeu, não são só para curar o corpo, mas para acender uma chama que ilumina outros caminhos. Anos depois, enquanto abraçava um jovem que chegava à igreja arrastando não só os pés, mas uma vida de decepções, João sorriu. Eu também já estive aí, sussurrou, apontando para o chão onde um dia havia caído. Mas Deus não nos deixa no chão. Ele nos levanta para sermos ponte para alguém mais. O rapaz olhou para as próprias pernas trêmulas, depois para os olhos de João, e algo dentro dele estremeceu, como se uma porta se abrisse. Reflexão final. A vida nos ensina que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas mapas de onde Deus já nos tirou. João poderia ter guardado seu milagre só para si, como um troféu. Em vez disso, escolheu ser a prova viva de que a fé não é esperar pelo milagre, é se mover como se ele já tivesse acontecido. Porque o maior milagre não foi ele voltar a andar, foi descobrir que ao estender a mão para outros, suas pernas nunca mais tremariam sozinhas. Lição de vida. Deus não muda nossa história para nos tornar especiais, Ele nos torna especiais para mudar histórias. O convite não é só para receber, mas para ser o milagre que alguém está esperando. E quando você menos esperar, olhará para trás e verá. O que um dia foi sua dor, hoje é o caminho por onde outros estão chegando até ele. Basta vir, basta crer. O resto é Deus escrevendo através de você.